Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês 5 receitinhas bem fáceis, vegetarianas ou veganas, pois são adaptáveis. E o melhor, você pode fazer na sua casa usando apenas o micro-ondas. Vamos começar? A nossa primeira receitinha é uma batata cozida em rodelas. Você vai precisar de 2 batatas, uma de casqueio e outra não, fica ao seu critério. Aqui eu estou usando meu ralador para cortá-la em rodelas. Depois, o restinho ali que sobrou eu vou cortar na faca mesmo para não machucar o dedo. Agora, a gente vai adicionar um fio de azeite, um pouquinho de sal, mistura bem e depois espalha no prato, para poder levar no micro-ondas por 3 minutos. Depois desses 3 minutos, você mexe um pouquinho, bota mais 2 minutos e vai estar pronto a sua batata cozida em rodelas. Você pode parar por aí ou adicionar um pouco de pimenta e alecrim, como eu estou fazendo. Caso você seja vegetariano, você também pode botar um pouquinho de queijo ralado e levar no micro-ondas por 15 segundos. E aqui está a sua batata cozida em rodelas, um lanche mega fácil para quando baixa aquela fominha de noite. Agora, se você tá com fome, mas não tá afim de ter trabalho nenhum, essa receita é pra você. Você só vai precisar de uma batata e um garfo. Mais fácil impossível, não é mesmo? Então a gente vai pegar o nosso garfo e vai furar a nossa batata todinha. Depois, você vai levar no micro-ondas por 5 minutos. Mas vale lembrar que dependendo do tamanho da sua batata, o tempo pode variar. Aqui está a nossa batata cozida e agora só falta abrir ela, botar um pouquinho de sal, tempero que você preferir. E novamente a dica do queijo funciona aqui também, caso você queira botar queijo, 15 segundos no micro-ondas, prontinho, rápido e muito gostoso. Como vocês podem ver, a batata ficou bem molinha e macia, e eu vou adicionar os mesmos temperos de antes, a pimenta, o sal e o alecrim, mas você pode botar qualquer tempero da sua preferência. Eu fiz a versão com queijo para vocês verem, e esse é o resultado final. A nossa próxima receita é uma empadinha de caneca. Para massa, você vai precisar de 8 ou 9 colheres de sopa de farinha, 4 colheres de sopa de água e 2 colheres de sopa de óleo de coco. Agora vamos misturar a farinha, a água e o óleo de coco em um recipiente. Vamos também adicionar uma pitada de sal e uma pitada de açúcar. Vai chegar a um ponto onde você vai precisar mexer na massa com a mão, então não tenha medo e trate sua massa com carinho. Continue a acariciar sua massa até ela chegar nessa consistência. Com a massa pronta, podemos começar o nosso recheio. A base do meu é uma cenoura pequena ralada, um dente de alho picado e algumas azeitonas picadas, mas lembre-se que você sempre pode mudar para o recheio que você preferir. Vamos misturar os ingredientes e temperar bem, pois a ideia desse recheio é que lembre o frango. Eu vou temperar com sal, pimenta, páprica, sazon, açafrão, cominho e orégano. Para o nosso recheio ficar cremoso, eu vou adicionar 2 colheres de chá de maionese vegana, mas ela pode ser substituída por catupiry, requeijão, cream cheese ou o que você preferir. Agora vou pegar uma caneca, untá-la com um pouco de óleo e moldar parte da minha massa no fundo dela. Com isso pronto, podemos agora rechear a nossa empadinha. Agora com o resto da massa, vamos tampar nossa empadinha. A dica é sempre deixar uma borda quando você for rechear, assim a massa do fundo pode se conectar com a massa do topo. Com seus dedos, amasse as bordas para fazer essa junção. Com isso pronto, agora eu vou fazer uma misturinha de açúcar e água para poder dourar nossa massa. Caso você tenha melado em casa, é uma ótima substituição. Espalhe bem a mistura no topo da sua empadinha. Leve para o micro-ondas por 3 minutos e agora sua empadinha está pronta para você saborear. A nossa próxima receita é uma massa para cookie, ou cookie dough. Você vai precisar de em torno de 8 colheres de sopa de farinha. Talvez você use um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da consistência que você preferir. Você vai levar essa farinha por 1 minuto no micro-ondas para matar qualquer bactéria presente nela.
Como vimos na última receita, o óleo de coco é um ótimo substituto para manteiga. Aqui vamos adicionar 2 colheres de sopa de óleo de coco, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo e 1 colher de sopa de açúcar refinado. Depois disso misturado, vamos adicionar 1 colher de sopa de leite, eu usei de soja. Agora vamos adicionar baunilha a gosto. A que estou usando é em pó, mas você pode usar a líquida mesmo. E como vocês podem ver, eu gosto muito de baunilha. 1/4 de colher de chá de sal para realçar bastante o sabor. Com isso misturado, podemos começar a adicionar nossa farinha. Eu fui adicionando de 3 em 3 colheres, mas como a farinha endurece um pouco depois de ficar no micro-ondas, eu decidi usar uma peneirinha depois, para que fosse mais fácil misturar. Você vai adicionando até chegar numa consistência que você goste. No caso, a minha é essa. Agora só falta adicionar 2 colheres de sopa de gotas de chocolate e a nossa massa de cookie está pronta. Se você não é muito fã de massa e prefere comer o cookie em si, essa receita também funciona para você. Antes de misturar a farinha, adicione 1 colher de chá rasa de fermento. Após isso, misture a farinha e então divida a massa em recipientes com um fundo redondo. Pressione a massa no fundo do seu recipiente e depois leve à geladeira por 4 minutos. Agora é só colocar 1 minuto no micro-ondas, tirar, dar uma amassadinha porque ele vai crescer um pouco e depois colocar por mais 10 segundos e seu cookie estará pronto. Espere o seu cookie esfriar antes de retirá-lo do seu recipiente, assim você evita que ele quebre. Agora você pode fazer tanto uma massa de cookie quanto o cookie em si, para quando der aquela fominha de comer um biscoito ou bolacha. A nossa próxima e última receita é um bolo de chocolate na caneca. Para ela, você vai precisar de 2 colheres de açúcar. Eu usei o mascavo, mas você pode usar qualquer açúcar que você tiver em casa. 1 pitada de sal e 2 colheres de óleo, que nesse caso eu usei o óleo de coco. Agora colocamos no micro-ondas por 30 segundos. Com o nosso óleo derretido, podemos adicionar 2 colheres de sopa de cacau em pó, misturar, adicionar 1/4 de 1 colher de chá de fermento, um pouquinho de bicarbonato de sódio e 1 colher de chá de vinagre de maçã. Esses 2 últimos ingredientes não são completamente necessários para o seu bolo funcionar, então se você não tiver eles em casa, não tem problema algum. Com isso misturado, vou adicionar 1/4 de xícara de leite, eu usei leite de soja, mais 1 colher de sopa. Depois, 1/4 de xícara de farinha de trigo. Misture bem. Para isso, eu utilizei o auxílio de um garfo, que eu sinto que ele ajuda a deixar a mistura bem homogênea. E é assim que ficou a consistência do meu bolo depois de misturado. Você pode parar por aí ou adicionar algumas gotas de chocolate ou algo da sua preferência, como eu fiz. Leve agora para o micro-ondas por 70 segundos. E assim, o seu bolo delicioso de chocolate na caneca está pronto! Muito obrigada por assistir, comente aí se você fez alguma receita e eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com alguém. Até a próxima!